Então vamos lá, vamos começar então vendo aspectos da reprodução e da vida social também em organismos, né? Então, relembrando aquele nosso mapa conceitual, né, a gente está vendo aspectos gerais da ecologia, né, dessa interação dos seres vivos com o ambiente. Estamos vendo, hoje a gente vai continuar vendo aqui o nível de organização, nível de organismo, que é o nível mais simples dentro dessa hierarquia da ecologia, né? E a gente vai ver aspectos da reprodução, né? E da vida social dos organismos, em especial de animais que têm uma interação maior, né, nessa questão da vida social. Vou começar com alguns exemplos de história de vida de alguns organismos, tá? Vamos começar falando do salmão. O salmão é um peixe que vive, ele nasce geralmente em água doce, ele migra para as áreas estuarinas, né, a área de encontro das águas doces com o mar, né? Nessa região das águas estuarinas é onde ele cresce, se desenvolve e chega a se tornar sexualmente maduro. Quando o animal já está sexualmente maduro, isso geralmente demora 3 anos, em média, ele retorna para a água doce para reproduzir, né? Ele corre, nada contra a correnteza do rio até lá em cima, até a cabeceira dos rios, e lá ele desova, né? Geralmente produzem milhares de ovos e desovam de uma vez só. Geralmente esse processo de migração ocorre sincronizado, né? Todos os organismos que estão férteis naquele ano sobem juntos do rio, desovam lá em cima e aí morrem, né? Então, em alguns casos, eles chegam a viajar cerca de 1.400 quilômetros do oceano até o local de desovo, né? Subindo até altitudes acima de 2.000 metros, né? Para fazer esse processo de reprodução. E é uma vez só na vida. Reproduziu, acabou. Tá? Realmente o salmão morre logo em seguida, depois da desova. Vamos ver um outro exemplo aqui de história de vida, né? Os elefantes. Os elefantes são animais muito longevos, né? Podem viver, às vezes, até próximo de 80, 70, 80 anos, né? Tem registro de elefantes que chegam a viver tudo isso. São animais muito grandes, de grande porte. Geralmente produzem um único descendente em um intervalo de muitos anos, né? A gestação de um elefante dura, se não me engano, 18 meses, quer dizer, 1 ano e meio de gestação. E o bicho, quando nasce, ainda demora muito para crescer até a idade adulta, né? Então, por muito tempo, ele tem um cuidado parental muito grande, né? Os pais, não só a mãe, mas a manada como um todo, cuida dos filhotes até eles chegarem a uma idade adulta, né? E tem esse relacionamento social também. Dificilmente um elefante vive sozinho. Geralmente ele está acompanhado de outros elefantes numa manada. Tá? Vamos para um outro exemplo de história de vida. Homo sapiens. Homo sapiens, todo mundo sabe, né? A nossa espécie. Quando comparado com outros primatas, a idade de nosso tempo de maturação até chegar à idade reprodutiva, ele é muito maior, né? Por outro lado, a nossa fertilidade, ela é muito menor também, né? Geralmente a fêmea vai ter um filhote só por vez, às vezes pode ter gêmeos, 2, 3, mas é um pouco mais raro. O mais comum é que seja um filhote só por vez, né? E esses filhotes, essas crianças, elas dependem de um cuidado parental para sobreviver por muito tempo, né? É um caso ainda mais extremo do cuidado parental do que um elefante, por exemplo, porque quando um filhotinho de elefante nasce, em poucas horas ele já está andando atrás da mãe, né? Já um bebê humano, nos 3 primeiros anos de vida, se você não der o cuidado básico, ele não faz absolutamente nada, né? Assim, em termos de sobrevivência, né? Nós humanos nós temos o maior tempo de vida entre os mamíferos terrestres, né? Conhecido. Muito embora as mulheres
tem um período fértil que dura mais ou menos em torno de metade, até um pouco menos, desse ciclo de vida, né? Na verdade, os humanos, comparados com outros animais, a gente tem um período de sobrevida muito maior após a idade fértil, que não é muito comum na natureza, né? Ok, até aqui, pessoal? Uhum. Tá. Ah, bom, então o que eu contei aqui para vocês foi um pouquinho da história de vida de três diferentes espécies, tá? Então a história de vida é esse processo, né, completo, que inclui desde o nascimento até a fase de reprodução e desenvolvimento das espécies, né? Também pode ser interpretado como um ciclo de vida, né? O ciclo de vida é a fase, as mudanças nos estágios que o organismo passa ao longo da vida, né? Desde a produção dos gametos dos seus progenitores, né? E da fecundação desses gametos dos progenitores, até o momento em que esse próprio organismo, que se formou a partir dos gametos dos progenitores, chega também a produzir gametas e se reproduzir, né? Então, só para dar uma ideia aí desses conceitos, né? História de vida, ciclo de vida. Bom, o que a gente deve analisar quando a gente pensa na história de vida de um organismo, né? É importante a gente observar, né? Quando que ele atinge a maturidade, né? Quando que ele chega até a idade da reprodutiva, né? O número de episódios reprodutivos que esse animal pode ter, esse organismo pode ter, né? A gente está falando aqui também, a gente concentra mais em animais, mas a gente pode extrapolar isso para plantas, para fungos, enfim, para outros organismos também, né? O número de episódios reprodutivos, então, a fecundidade, ou seja, o número de filhotes que ele vai ter por cada episódio reprodutivo. Então, enquanto nós humanos, por exemplo, a cada episódio reprodutivo, a gente vai ter um, dois filhotes em média um, menos de dois, né? Alguns organismos podem ter muito mais. Você pega um cachorro, por exemplo, pode ter ninhadas bem variadas, mas em média uns 5, 6 filhotes, né, por ninhada. Tem organismos que desovam uma quantidade gigante de gametas num único episódio reprodutivo, então podem ter milhares, às vezes milhões de filhotes de uma vez só, né? Então isso varia muito de espécie para espécie. E para fechar a conceituação dos componentes da história de vida, né, entender a parte também de envelhecimento, que é esse fim da fase reprodutiva, né, que, como eu estava dizendo antes, no caso dos humanos, ela se prolonga ainda por muito tempo na vida do humano, enquanto para vários outros animais essa fase tende a ser relativamente curta. Qual será que é a melhor vantagem para um organismo? Ter muitos filhotes pequenos, né, já que o investimento em cada filhote vai ter que ser baixo para que se tenha muitos, ou ter poucos filhotes grandes. Isso vai variar muito da forma como o organismo vive, né, do meio em que ele habita, enfim. Aí isso vai sendo selecionado de espécie para espécie, né? O número de filhotes vai afetar muito o investimento parental que cada jovem recebe, obviamente. Uma coisa é você ser um filho único, outra coisa é você ser um filho, pensando aqui em humanos, por exemplo, numa família de onde você tem 10 irmãos, né? A atenção que você vai receber dos seus pais é muito menor. Agora imagine organismos que têm milhares de filhotes, né? Então, o tempo para investimento parental vai ser muito menor ainda nesses casos, quando você tem uma quantidade muito grande de filhotes de uma vez, né? Então, ter muitos filhotes significa, em geral, você ter pouco investimento parental para cada um, né? E cada filhote vai ter um estoque pequeno de nutrientes para se desenvolver naquela fase inicial ali da vida, né? Organismos que habitam locais perturbados ou imprevisíveis costumam usar essa estratégia para aumentar as chances de sobrevivência e maturidade
em ao menos alguns dos filhotes, né? Então, é comum, quando a gente pensa no ambiente terrestre, isso não é tão comum, embora aconteça bastante também. No ambiente marinho, isso é extremamente comum, tá? Os organismos tendem a ter, é muito, muito comum mesmo, haver fecundação externa, né, onde os organismos liberam os gametas direto para o meio, então a fecundação ocorre no ambiente aquático mesmo, e a partir dali os gametas se desenvolvem e os parentais nunca mais vão nem ver os filhotes, não fazem ideia de quantos filhotes tiveram, por exemplo. Né? Em alguns casos, as espécies até chegam a incubar os filhotes por um tempo, né? Só por um tempo inicial de maturação desses ovos. Então, a fecundação ela ocorre ou internamente ou externamente, mas em câmaras no organismo. Os crustáceos, por exemplo, né? Camarões, caranguejos, a fêmea tem uma câmara onde ela coloca os ovos por baixo da carapaça dela. O esperma do macho que está na água circundante, ele vai fecundar esses ovos e aí ela vai manter esses embriões ali por um tempinho até a formação deles chegar a um ponto em que eles vão eclodir desses ovinhos e começar a sair nadando livremente, né? Então, esse é o máximo de investimento parental que um crustáceo, por exemplo, marinho, vai ter em relação aos seus filhotes, né? E aí, uma vez que são liberados, aí eles ganham o mundo, né? Vão fazer parte do plâncton, que é o conjunto de organismos que vivem lá flutuando nas massas d'água, né? Nos mares, oceanos, mesmo em lagos, né? E aí lá, quem conseguir chegar na vida adulta chegou, né? Então, é uma estratégia para aumentar as chances de pelo menos alguns sobreviverem dentro daqueles milhares de filhotes, né? Dentro daquela prole super numerosa. Né? Então, só exemplificando aqui mais ou menos o que eu já tinha falado também, as tartarugas marinhas, né? A fêmea vai lá, ela cava um buraco na areia e coloca em 30 a 60 ovos, né? Uma quantidade relativamente grande de filhotes. Esses ovos, eles têm nutriente suficiente para que o embrião desenvolva lá e já saia como uma pequena tartaruguinha, né? Já bem desenvolvida, como se fosse uma miniatura do adulto, né? E essas tartaruguinhas aí vão ter todo um desafio para, primeiro, cavar o buraco para sair do buraco onde elas estão eclodindo, e correndo, se debatendo para chegar até a água, né? Onde vários predadores vão estar ali no caminho, né? Crustáceos, aves, enfim. Quando chegou no ambiente aquático, né? Marinho, elas vão ter que nadar muito até encontrar áreas mais abrigadas, como recifes de coral, manguezais, tal. Nesse caminho também podendo ser predada por peixes, tubarões e por aí vai. Então, acaba sendo um investimento parental bem baixo, né? Já que a fêmea, depois que pôs os ovos lá, entregou para Deus, né? Os filhotes que se viram, né? E poucos, na verdade, vão conseguir chegar até a fase reprodutiva. Ok, até aqui? Sim, sim. Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Beleza. O contraponto a isso, então, são as espécies que têm poucos filhotes com alto investimento parental, né? Então, falando ainda do ambiente marinho também, a gente tem os grandes cetáceos, como as baleias, golfinhos, né? Geralmente também é um filhote só por vez, períodos de gestação relativamente longos. O período de gestação longo, em geral, ele significa que o filhote vai sair já bem formado, muitas vezes já preparado ali para uma sobrevivência mínima dentro daquele ambiente, né, no ambiente onde ele está nascendo, né? Então, filhotes de cetáceos geralmente também já nascem prontos para sair nadando, com todo o sistema sensorial pronto para reconhecer o ambiente, né? E claro, por serem mamíferos, são organismos que ainda vão depender um pouco do cuidado parental da mãe para estar recebendo alimento nessa fase inicial da vida após o nascimento, né? Então,
Os mamíferos, os cetáceos, por exemplo, o filhote ainda fica mamando na mãe por 6 meses ou mais, né? Mas, então, o cuidado parental muito maior, né? O investimento parental muito maior, mas a reflexo disso é que uma porcentagem muito, muito maior consegue sobreviver até chegar à fase adulta, até a fase reprodutiva, né? Então, eu mostrei várias histórias de vida para vocês. A gente, em geral, em ecologia, a gente classifica em 2 tipos de histórias de vida, tá? Os tipos lentos e os tipos rápidos. É claro que, como tudo dentro da biologia, a gente tenta colocar em caixinhas e nem tudo se encaixa nessas caixinhas, obviamente. Você vai encontrar situações, alguns organismos que são intermediários, na verdade, né? Que dificilmente você conseguiria colocar em um ou outro. Mas, no geral, a gente consegue meio que jogar o organismo para um ou para outro desses conceitos, né? Então, a gente chama de estratégia K, a estratégia reprodutiva daqueles organismos que têm uma história de vida lenta, né? Em que a longevidade é alta, o desenvolvimento é lento, a maturidade é tardia, então desde o nascimento, desde a fecundação até esse organismo chegar à idade reprodutiva demora bastante, geralmente então com um investimento parental elevado, né? E uma taxa de fecundidade baixa, já que são poucos filhotes por vez, né? Então, um exemplo bem extremo disso é o ciclo de vida dos elefantes. Já uma estratégia R, que a gente chama, né, que é um ciclo rápido, geralmente a longevidade é baixa, o organismo vive um tempo relativamente curto, o desenvolvimento é bem rápido, a maturidade também é precoce, o investimento parental tende a ser bem baixo, e a fecundidade, a taxa de fecundidade é alta. Aqui como exemplo, então, por exemplo, um rato, né? Tem uma quantidade grande de filhotes, embora o investimento parental de um rato a gente nem possa dizer que é tão baixo, porque tem todo o período de incubação dentro da fêmea, depois que os filhotinhos nascem, ainda passam um tempo mamando, né? Então, assim, é baixo comparado com o elefante, mas nem é tão baixo se for comparar, por exemplo, com um inseto, com um sapo, com uma cobra, que simplesmente coloca os ovinhos lá e que se virem, né? Então, a gente pode fazer esse contraponto aí entre estratégia K e a estratégia R de reprodução. Bom, a gente também sempre tem que dar uma analisada, quando a gente pensa em organismos de natureza, no tempo de geração, né? Alguns organismos, eles podem ter várias gerações, vários períodos de geração ao longo do seu ciclo de vida, ao longo de um ano, por exemplo, né? Outras têm apenas uma geração por ano, né? E outros, inclusive, têm ciclos de vida em que essa geração ela ultrapassa vários anos, né? São espécies perenes ou plurianuais. Espécies geralmente com estratégia K, né? Tendem a ser espécies que vão ter ou uma geração por ano só, ou gerações plurianuais, né? Já espécies com estratégia R, geralmente são aquelas que estão o tempo todo reproduzindo, né? Acaba um ciclo reprodutivo, depois de pouco tempo ela já está madura, normalmente pronta para um novo ciclo e por aí vai, né? E aí a gente tem 2 termos importantes aqui para definir, que é o termo heteroparidade e semioparidade, tá? As espécies heteróparas são aquelas que se reproduzem repetidamente, devotando alguns de seus recursos durante o evento reprodutivo, sobrevivendo para eventos reprodutivos futuros, né? Então, no caso dos elefantes, nós humanos, e várias outras espécies, né? Na verdade, a grande maioria das espécies são heteróparas, né? Elas têm ciclos reprodutivos que vão se repetindo depois de um certo tempo, né? As espécies semélparas, desculpa,
são aquelas como o salmão, por exemplo, que tem um único episódio reprodutivo na vida. Então, o organismo ele passa o tempo todo da vida dele se preparando, se maturando para chegar o evento reprodutivo, que é o ápice. É um momento ápice da vida que depois daquele ele acaba morrendo, né? Então, vários exemplos, o salmão é um dos exemplos, tem alguns exemplos vegetais também, como o bambu, por exemplo, né? Há vários outros exemplos que passam na minha cabeça. Os polvos, por exemplo, os polvos, a fêmea do polvo, quando ela atinge a idade adulta, né, que ela fica maturada já para a reprodução, e ela copula com o macho, tal, o macho fecunda ela vai se tocar, nessa toca ela vai soltar os ovos, né, vai formar um ninho cheio de ovos, ovinhos ali, onde vão desenvolver os filhotes. E o cuidado parental dela não é para nutrir os filhotes, mas sim para proteger durante toda essa fase inicial embrionária em que eles estão, embora a fase embrionária não seja dentro do corpo da fêmea, né, ela deposita os ovos dentro de uma toca, de uma caverna, ela fica ali para proteger os ovos de predadores até que eles eclodam, né? E geralmente nessa fase do ciclo, então, a fêmea fica ali por 2, 3, alguns meses, e nesse período ela não se alimenta, né? E geralmente ela morre no final. A maioria das espécies a fêmea não volta a se reproduzir na vida, então ela acaba morrendo nesse episódio de proteção dos filhotes também. Tá. Para organismos que têm um ciclo de vida longo, né, plurianual, né, a gente tem tanto aqueles casos das espécies senélparas, né, como eu tinha falado para vocês do salmão, esse último exemplo que eu dei também do polvo, né, os polvos, para vocês terem uma ideia, eles têm em média 2 anos de vida, né, no ciclo deles. Então, eles passam toda essa fase da vida se maturando para chegar na maturação reprodutiva, onde eles vão fazer o evento de reprodução e morrer em seguida. Nos salmões, isso ainda é um ciclo ainda mais bem definido, né? Porque eles têm um ciclo de 3 anos de vida. Então, toda aquela geração de salmões que nasceu num determinado ano, daí a 3 anos eles vão estar maduros e juntos eles vão subir ao rio para liberar os gametas, para se reproduzir e morrer todos juntos, né? Então é um ciclo muito bem fechadinho, assim, né? Tanto que em algumas áreas naturais é comum acontecer, por exemplo, por algum evento, seja um evento catastrófico, um evento, né, natural, qualquer que tenha acontecido num período, você tem gerações de salmão naturais, por exemplo, que são mais intensas a cada 3 anos. A cada 3 anos você pode ter assim, um ano em que você tem muito salmão e um ano em que você tem muito pouco salmão, porque aqueles indivíduos daquele período de 3 anos, por alguma razão, por exemplo, uma catástrofe, por alguma mudança climática, uma boa parte da população deles morreu ainda na fase de maturação, então na hora da reprodução sobraram poucos, e aí demora um tempo, né, nesses ciclos de 3 anos, até a população ir se recuperando para quem está nessa fase do ciclo, né? Já entre as espécies heteróparas, né, a gente tem aquelas que são contínuas, heteróparas contínuas, ou seja, que quando atinge a fase de maturação passa a ter eventos reprodutivos sucessivos, né, e não para, está o tempo todo reproduzindo. E as espécies heteróparas sazonais, que vão ter eventos reprodutivos, então, geralmente uma vez por ano, né? Então, aquele ciclo de uma vez por ano, ali, uma vez
em determinados períodos, às vezes não chega a um ano, algumas espécies têm a cada 6 meses, por exemplo. Geralmente, esse ciclo anual ele é bem comum porque leva muito em consideração as condições ambientais. E quando a gente pensa que em várias regiões do mundo o clima ele funciona de forma que você tem estação seca, uma estação chuvosa, uma estação mais quente, uma estação mais fria, ou seja, você tem estações do ano onde as condições ambientais são mais favoráveis, por exemplo, para se obter alimento, né? Para que aquela prole cresça rápido anuais. Então, isso é bem mais comum, por exemplo, nas áreas mais temperadas, né? Nas áreas tropicais, onde você tem uma variação menor, especialmente em ambientes aí, como florestas pluviais equatoriais, né, como a floresta amazônica, por exemplo, onde você praticamente não tem mudança ao longo do ano, né, dos ciclos, aí é mais comum você ter espécies que têm a reprodução contínua mesmo, porque aí não faz muito sentido ela reproduzir só naquela época do ano, de um ano para outro, entendeu? Beleza até aqui, galera? Uhum. Tudo bem. Professor, eu Ah, queria te perguntar um exemplo da Iterópara contínua, tipo um exemplo uhum. de uma espécie que faça isso. Ah, tá. Na verdade, tem várias espécies, né? Tem vários insetos, por exemplo, que estão reproduzindo o ano inteiro. E aí, como eu falei, isso é mais comum em áreas mais tropicais, onde você tem pouca interferência do clima nesse ciclo anual dos organismos, né? Ah, pensar um exemplo prático aqui, direto. Tem várias plantas também que florescem o ano todo, por exemplo. Quando uma planta está florescendo, ela está se reproduzindo, né? Enquanto você tem plantas que ficam floridas só numa época do ano, que nem os ipês, né? Só no inverno, que florescem, por exemplo. Você tem outras espécies que estão floridas o ano todo. Qualquer espécie que você vê que esteja florida o ano todo, ela está ela é uma espécie heterópora contínua, por exemplo, né? Pensando aqui em plantas. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Bom, além disso, existe também a reprodução assexuada. A gente está falando que até agora de reprodução sexuada, né? Onde você tem que ter geralmente dois indivíduos, né? Um de sexo masculino, outro feminino. Em alguns casos você pode ter indivíduos hermafroditas, mas geralmente, mesmo indivíduos hermafroditas, eles não vão se reproduzir com eles mesmos, né? Então, geralmente, a reprodução sexual ela envolve troca gênica e é importante que você tenha mais de um indivíduo para isso, né? Então, geralmente, a maior vantagem da reprodução sexual é que ela vai dar uma variabilidade genética maior. E a prole vai ser potencialmente mais apta para mudanças. Na verdade, não é que ela vai ser potencialmente mais apta, é que ela vai ter, dentro dos organismos, dentro dos indivíduos da prole, você vai ter uma variação maior, né? Já que você tem uma variação genética maior, então é mais fácil você encontrar algum ali, a probabilidade maior de você ter indivíduos ali que consigam se adaptar melhor a condições de mudanças ambientais, por exemplo, do que em organismos de reprodução assexuada, onde você tem praticamente o mesmo gene, né? A reprodução assexuada, um organismo ele se divide, pode ser por brotamento, por exemplo, pode surgir um broto no organismo principal, ou pode ser por fissão, né? Um organismo se divide em dois, por exemplo. Nesses casos, você tem o mesmo gene, né? Você não tem troca gênica. Então, é aquele mesmo gene, conjunto de genes, que vai estar ali presente, trazendo características que vão ser adaptativas para o ambiente, né? Então, se houver variações no ambiente, no caso da reprodução assexuada, você tem menos chances daquele conjunto de organismos ali sobreviver do que onde você tem maior variabilidade genética, né?
Por outro lado, na reprodução assexuada, você tem um custo energético bem menor, né? A prole, inclusive, pode ser, em muitos casos, muito mais numerosa, né, para organismos assexuados do que para organismos sexuados, justamente porque o custo energético é muito menor. O custo energético para a produção de gametos, para vocês terem uma ideia, para algumas espécies, chega a entre 30% e 40% da energia que a espécie consome ao longo da sua vida, tá? Então, praticamente tudo que a espécie se alimentou a vida inteira, 30%, 40% da energia que ela obteve com a alimentação é toda direcionada para a reprodução sexuada. Então, é um investimento energético muito grande para produzir gametas, ovos, né? Claro, isso varia muito de espécie para espécie, mas estou falando aqui uma média, mais ou menos, assim, tá? Enquanto que na reprodução assexuada, o investimento é muito mais em aumentar o tamanho corporal, né? Em funções vitais gerais, né? E principalmente aumentar o tamanho corporal para que, em algum momento, esse organismo possa se passar por uma fissão e virar dois, por exemplo, ou desenvolver brotos, né? E por aí vai. Professor, Olha, licencinha, eu tenho uma dúvida. Essas espécies que são semióparas, tipo o salmão e tal, ele falece depois desse episódio reprodutivo por conta de ter gastado muita energia? em geral, sim. O gasto energético é tão alto que a espécie não sobrevive, tá? Sim. Claro, podem ter outros fatores também envolvidos, geralmente fatores como o envelhecimento celular, podem estar, digamos assim, programados na espécie para acontecer justamente após esse evento. Então, não dá para você dizer assim, um salmão, vamos tentar salvar o salmão depois que ele se reproduziu, né? Tentar colocar ele em condições onde ele consiga se nutrir e tal. Às vezes isso é praticamente impossível, assim, tá? Até por questões fisiológicas mesmo do organismo, tá? Entendi, professor. No salmão, inclusive, se você reparar, assim, a gente fala em salmão, aqui a gente está acostumado com o salmão que a gente encontra no supermercado, né? Geralmente, esse salmão que a gente encontra no supermercado, que a gente compra no supermercado, ele ainda está na fase pré-madura, matura, tá? Então, esses salmões, geralmente, eles são criados em cativeiro, eles fazem uma rede gigantesca numa área estuarina, né? E pegam esses salmões todos que desceram, os filhotes que desceram o rio, e eles são pescados, são retirados para consumo quando já estão próximos da idade reprodutiva, mas ainda não chegaram totalmente na idade reprodutiva, tá? Então, não passaram por uma série de modificações. Se você vê um salmão, acho que talvez eu tenha uma foto aqui, deixa eu voltar. Um salmão já na fase reprodutiva, quando ele está subindo o rio e tal, ele chega a mudar tanto as feições aqui dele, a forma da boca, por exemplo, que ele já não conseguiria mais se alimentar. Tá? Só para você ter uma ideia assim, do quanto as modificações fisiológicas e anatômicas podem acontecer no organismo nessa fase de maturação sexual, enquanto isso pode chegar até num ponto em que o organismo não conseguiria mais sobreviver, mesmo que ele não estivesse investindo tanto na reprodução. Ah, sim, entendi. Então, a reprodução sexuada, a importância dela, principalmente, é para que você tenha essa variabilidade genética, né? Então, a mistura desse material genético de dois indivíduos, né, quando você tem a reprodução sexuada, ela é importante para manter a variabilidade genética mesmo na espécie, né? Como eu já falei antes, quando você tem reprodução sexuada, você pode ter tanto organismos que têm os sexos separados, né?
são organismos que a gente chama de dioicos, quanto organismos monóicos, que são aqueles que são hermafroditas, que têm os dois sexos no mesmo organismo, né? Quando a gente fala em animais, é mais difícil a gente encontrar animais hermafroditas, embora aconteça, sim, em muitos casos, mas em plantas isso é bastante comum, né? Então, em plantas, é comum você ter plantas que numa mesma flor você tem tanto as estruturas reprodutivas masculinas quanto femininas, né? Então, essas plantas são aquelas que a gente chama de monóicas, né? E, geralmente, nesses organismos monóicos, ou seja, hermafroditas, existem estratégias para evitar a autofecundação, a autofertilização, né? Geralmente, então, existe uma assincronicidade na maturação dos gametas masculinos e femininos, para que uma hora ele esteja com os masculinos desenvolvidos, outra hora com os femininos desenvolvidos, para que ele não se autofecunde, né? Então, aqui só para mostrar um exemplo relativamente raro, isso aqui em plantas, né? Você tem uma planta que tem a flor fêmea e a flor macho, então as estruturas são separadas em plantas diferentes, né? E o mais comum, então, nas plantas é que elas sejam monóicas. Então, você tem tanto as estruturas masculinas, que são o estame, né? Vai soltar o pólen, quanto a estrutura feminina, que é o carpelo, com essa parte de cima aqui, que é o estigma, que vai receber o pólen de outras plantas, e aí vai rolar a fecundação lá dentro para formar as sementes, né? Isso é o mais comum, geralmente, nas plantas. E aí, para várias delas, o que acontece é que você tem uma maturação diferenciada de uma fase ou de outra, né? Geralmente, então, o organismo que ele tem uma especialização mais complexa dos órgãos sexuais, ele vai ter um custo energético mais alto para o desenvolvimento desses órgãos, né? Então, para compensar esses gastos todos que esse organismo tem, né? Geralmente eles podem desenvolver estratégias ou até comportamentos, no caso de animais, né? Para atrair parceiros, para aumentar as chances, então, de ter esses eventos onde existe a troca gênica, né? Para todos esses organismos que têm os sexos separados, né? Que são os dioicos. E aí existe sempre uma questão que é a monogamia versus a poligamia, né? O que é mais vantajoso na natureza? Também vai depender muito da forma como os organismos vivem, né? No número de indivíduos na população, por exemplo, e por aí vai, né? Mas a ideia é que os organismos eles sempre vão buscar deixar o máximo de descendentes possível para frente, né? Então, as estratégias de monogamia geralmente elas estão mais associadas ao cuidado parental. Para aquelas espécies que vão ter que devotar muito tempo de cuidado parental com seus filhotes, para que o filhote consiga se desenvolver e chegar até a fase adulta, geralmente com poucos filhotes, muitas vezes a monogamia ela parece ser muito mais vantajosa, porque quando você tem uma situação de monogamia, onde o macho e a fêmea trabalham juntos e cooperam pelo cuidado parental, você aumenta muito as chances desse filhote chegar até a idade adulta, a idade reprodutiva e passar os genes para frente, né? Por outro lado, em algumas situações, a poligamia ela pode ser mais vantajosa, especialmente em situações onde o cuidado parental tende a ser menor. Então, para organismos que não vão ter tanto problema com o cuidado parental, onde a ideia é soltar o máximo de gametas e reproduzir ao máximo, aí não faz muito sentido você ter o macho e uma fêmea que dedicam muito tempo estando juntos. Até porque isso restringe um pouco a variabilidade genética, certo? Então, às vezes, pensando... tem um livro bem interessante do Stephen Hawking, que é O Gene Egoísta, né? Onde ele coloca todo o foco do processo evolutivo nos genes, nessa questão dos organismos serem portadores de genes que querem se reproduzir e passar para frente,
cópias suas, né? Pensando nesse ponto de vista, né, colocando o gene como foco, é interessante para um organismo, de forma bem egoísta mesmo, pensar que é melhor, né, num caso onde ele vai ter uma prole muito vasta, e que alguns aí vão sobreviver, mas você não faz ideia de quantos, é melhor então ele se reproduzir com vários indivíduos do sexo oposto, para que ele tenha uma variabilidade genética maior ainda na sua prole, e que aumente as chances de alguns sobreviverem. Justamente porque se tem uma variação genética maior, você vai ter organismos com diferentes aptidões para lidar com o ambiente, e a chance de algum deles sobreviver é maior. Agora, se você tem uma prole muito pequena, você tem um filhote por vez, tal, aí talvez seja melhor você investir em ter um único parceiro, desde que esse parceiro te ajude nesse processo de criar os filhotes para que eles atinjam a idade adulta, a maturação, e aumentem então as chances de reproduzir e passar seus genes para frente. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia aqui. Monogamia versus poligamia. Né? Só como alguns exemplos, né? Os elefantes marinhos geralmente são polígamos. A gente tem geralmente um macho dominante, ele vai ter um harém de fêmeas, então ele vai defender esse harém e vai competir contra os machos, né? Para defender esse harém. A vantagem para ele, a vantagem do harém para o macho é que ele vai poder reproduzir com um número maior de fêmeas, deixar mais descendentes, inclusive com uma variabilidade genética maior. A vantagem para a fêmea de estar num harém é que geralmente ela vai estar num território mais protegido e onde ela vai ter uma disponibilidade de alimentos maior. Tá? Fêmeas que vivem isoladas de haréns, por exemplo, elas tendem a estar muito mais expostas a perigos ambientais do que aquelas que estão dentro do harém. Tá? No caso aqui, para essa espécie. Né? Essa seleção sexual, ela também pode favorecer o desenvolvimento de estruturas que vão ser usadas na competição entre organismos do mesmo sexo naquela população. Né? Então, por exemplo, os chifres de veados, de alces, né, que eles usam para fazer um combate entre si, os machos, né, para defender territórios e, consequentemente, o seu harém, o seu conjunto de fêmeas ali dentro daquele território, né, dentes, garras, enfim, né, uma série de estruturas acabam se desenvolvendo com essa finalidade, né, principalmente em machos, mas existem casos também de algumas sociedades de animais onde as fêmeas são dominantes e as fêmeas podem ter mais estratégias desse tipo do que os machos, tá? Por exemplo, algumas aranhas, pensando em mamíferos mesmo, nas hienas, por exemplo. As hienas, você tem geralmente uma matriarca, que é a fêmea alfa, né? E é ela que manda no bando todo, né? Geralmente ela tem um harém de machos ali, né? E ela tende a ser a fêmea mais reprodutiva dentro daquele harém também. Tá? Um outro extremo que existe nessa seleção sexual é o dimorfismo sexual, que pode chegar a situações extremas onde o macho ele vai ter estruturas muito chamativas para poder atrair as fêmeas, tá? Então, um caso clássico é o pavão, né? O pavão acho que devia ser o bicho mais que pirava a cabeça de Darwin, né? Porque quando Darwin propôs toda a ideia lá da seleção natural, tem um bicho que não faz sentido para a seleção natural, é o pavão, porque um bicho desenvolver estruturas, né? Imagina o gasto energético do organismo para desenvolver estruturas como essa cauda gigantesca.
e que, na verdade, vão acabar atraindo mais predadores, vai fazer com que ele tenha mais dificuldade em voar, em fugir de predadores, tal, tal, tal. Quer dizer, parece um contrassenso, né? Enquanto a fêmea se mantém lá com uma coloração que ela se camufla muito melhor no ambiente, tal, 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 o macho tem aquela cauda toda que só atrapalha. Mas existe, então, esse contraponto entre a seleção natural e a seleção sexual, né? Onde o macho, a fêmea se sente atraída pelos machos com a cauda maior, mais bonita, mais ornamentada, né? Então, vale a pena para o macho investir nesse tipo de coisa? Geneticamente, vale a pena o macho ter essa cauda, tal, 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 porque ele tende a deixar uma prole maior, né? E, além disso, existe, para tentar explicar isso, existe a teoria da desvantagem. O que é essa teoria? Basicamente é o seguinte: a fêmea se sente atraída pelos machos com a cauda maior, com a cauda mais bonita, mais ornamentada, tá? A cauda mais ornamentada, ela confere uma dificuldade maior para o macho em sobreviver. E ainda assim ele consegue sobreviver naquele ambiente. Então, às vezes, a fêmea, não vou falar que ela pensa assim, porque não é assim que funciona, mas instintivamente, para a fêmea, faz mais sentido estar com o macho, que apesar de toda essa dificuldade aqui, consegue sobreviver no ambiente, porque os genes dele devem ser muito bons, entendeu, para sobrevivência. Porque se ele consegue sobreviver tendo essa estrutura toda aqui, nossa, né? Uau! Então, existe esse contraponto aí da seleção natural com a seleção sexual, né? E a seleção sexual pode chegar, então, a situações extremas como essa, então, da cauda do pavão. Tá? Existem outras situações ali na seleção sexual, né? Só para dar alguns exemplos aqui, que às vezes contrapõem muito. Em algumas espécies de sapo, por exemplo, a vocalização é importante para atrair a fêmea. Então, o macho do sapinho ele fica lá vocalizando, né? E essa vocalização atrai a fêmea até ele. As fêmeas tendem a ser atraídas pelos machos que vocalizam mais alto, mais bonito, mais harmoniosamente, no entender delas e por aí vai, né? Essa vocalização do macho, por um lado, ela é prejudicial para ele. Por quê? Porque eles vão estar mais expostos à predação também. O predador vai ouvir aquele macho, tende a encontrar ele mais facilmente e predá-lo, né? Então tem tudo isso. Por outro lado, na população desse sapo, dessa espécie de sapo, por exemplo, você tem os machos que vocalizam muito bem e atraem as fêmeas e competem vocalizando, e você tem machos que vocalizam muito mal. Então, não perdem tempo e não investem energia na vocalização. Eles investem energia em ficar intocados e pegar próximos do macho que está vocalizando e pegar as fêmeas quando elas estão passando por ali em direção ao macho que está vocalizando, tá? E aí eles copulam com essas fêmeas. Então, numa mesma população, você tem no mesmo sexo, né? Grupo de organismos do mesmo sexo, na mesma população, na mesma espécie, você tem aqueles que estão selecionados para fazer uma atividade que vai atrair mais fêmeas, e um outro grupo que está selecionado, que tem os genes selecionados, para usar o artifício daquele macho para também conseguir capturar fêmeas, copular com fêmeas, entendeu? Então, você acaba tendo as duas coisas. Esse outro macho, que não vocaliza bem e que vai ficar intocado ali esperando a fêmea passar para pegar ela, ele vai estar muito menos sujeito também à ação de predador do que o outro que está vocalizando, né? Então, acaba tendo algum benefício também nesse processo todo. Beleza até aqui, pessoal? Beleza, professor. Então, nesse processo todo de dimorfismo sexual, a gente acaba tendo dois tipos de seleção, né? A seleção intrasexual e a seleção intersexual. A seleção intrasexual é a seleção de estruturas para competição
entre machos e machos e fêmeas e fêmeas. Então, por exemplo, os chifres, né, as garras, dentes, em espécies em que os machos competem pelo território e, consequentemente, pelas fêmeas. Já a seleção intersexual é aquela que ocorre na relação entre o macho e a fêmea, como é o caso, então, por exemplo, da plumagem colorida de várias aves, incluindo o pavão, da vocalização de sapos e por aí vai. Essa seleção sexual ela pode favorecer exibições bem elaboradas nesse ritual de cortejo, né? Então, eu acho interessante isso aqui porque eu lembro que vários mergulhadores começavam se intrigavam muito com esse tipo de estrutura aqui encontrada no fundo do mar. Então, nossa, né, o fundo arenoso lá com toda uma ornamentação, assim, o que faria isso? Imagina você mergulhar e encontrar uma coisa dessa no fundo, né? O que pode estar fazendo isso, né? Isso aqui, na verdade, é o comportamento de uma espécie de peixe, né, do baiacu. Esse baiacu, ele vai lá e ele faz esse ninho, né? Ele monta essa estrutura visual aqui para indicar para a fêmea que aqui tem um ninho em potencial e que ela pode vir, que ele vai estar lá para eles se reproduzirem, né? Então, realmente, às vezes, a gente encontra na natureza estruturas bem elaboradas que estão relacionadas a esse cortejo, né? Bom, falar um pouquinho agora para fechar então a aula de comportamento social, né? Comportamento, quando a gente pensa no comportamento social, a gente está pensando na interação entre os organismos de uma mesma espécie, que pode ser tanto de cooperação, e geralmente, né, tende a ser muito mais de cooperação, mas em alguns casos também um antagonismo, como a gente viu lá, em situações onde machos competem por território, por fêmeas e por aí vai, né? Geralmente, espécies que vivem em grupo, e é o nosso caso, né, nós humanos, tendem a ser muito mais cooperativas do que antagônicas, né? Espécies que vivem em grupo tendem a formar sociedades onde os indivíduos se ajudam na sobrevivência de alguma forma, tá? Embora isso possa ser, às vezes, controverso dentro da sociedade humana, mas, em geral, se você fizer um balanço geral, tende a ter muito mais cooperação do que antagonismo, né? E esse comportamento de viver em grupo, cooperando, pode ter pode ser muito vantajoso para cada indivíduo. Pensando, por exemplo, num grupo de um cardume de sardinhas, né? Esse cardume vivendo junto, o que isso significa? Cada indivíduo desse cardume, ele vai se alimentar talvez menos do que ele se alimentaria se ele estivesse sozinho. Por quê? Ele vai dividir o alimento com todo mundo, tá? Por outro lado, a chance de individual de cada um deles ser predado é muito menor, justamente por eles estarem ali vivendo em grupo, em cardume, eles conseguem se proteger de predadores maiores ou enganar predadores maiores, né? E com isso, cada um deles individualmente vai estar mais protegido do que se estivesse nadando sozinho no oceano, tá? Então, existem vantagens nesse comportamento de grupo, né? As espécies que tendem a ser solitárias, elas vão muito mais para o lado do antagonismo do que da cooperação, né? E aí, para elas, é mais vantajoso, então, viver sozinhas, porque elas vão estar mais aptas a conseguir seu alimento, se desenvolver, do que se elas estivessem em grupo, né? Elas não vão ter que dividir o alimento com outros e por aí vai. Isso tende a ser mais comum em organismos predadores, né? Em predadores de topo de cadeia. Isso tende a ser mais comum, então, esse antagonismo do que a cooperação, tá? Quando a gente pega, por exemplo, organismos sociais, em que você tem mais cooperação do que antagonismo, né? Grupos maiores tendem a aumentar as chances de sobrevivência. Então, os suricatos, por exemplo, que são esses bichinhos africanos aqui,
eles precisam pastar, eles precisam sair no ambiente de campo aberto para buscar alimento, tá? Pastar ou buscar pequenos insetos, enfim, predar nesse ambiente aberto. Só que eles têm uma série de predadores, desde aves a mamíferos e tal. Então, geralmente, nesse grupo, você tem aqueles que são os sentinelas, que são os indivíduos que vão estar de olho para ver se tem algum predador chegando, enquanto os outros estão se alimentando, se reproduzindo e por aí vai, né? Então, quanto maior o grupo, maior a porcentagem que você vai ter de sentinelas. Com isso, vai aumentar as chances do grupo detectar a presença de um predador e todo mundo se esconder a tempo, por exemplo, tá? Então, grupos maiores tendem a ser melhores para esses organismos. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também na vida de um organismo é no a sua área de vida e o seu território, né? A gente chama de área de vida o espaço que o animal normalmente usa durante o período de um ano, o período de sua vida, né? E o território quando essa área de vida ou parte dela é defendida de outros indivíduos, né? Especialmente outros indivíduos do mesmo grupo, tá? Da mesma espécie, né? Então, essa questão territorial ela vai ser mais comum naqueles grupos que vão ter mais antagonismo e menos cooperação, onde você tende a ter indivíduos mais individualistas mesmo, né? Então, eles vão proteger uma parte ou total da sua área de vida, né, que vai ser o seu território, onde eles vão impedir que outros, em geral outros do mesmo sexo, entrem, né? Mas em alguns casos de espécies predadoras, você pode ter, inclusive, alguns animais que defendem o território, inclusive, de indivíduos de outros sexos também. Enquanto ele está numa fase de vida em que ele está investindo muito mais na alimentação para crescer o tamanho do corpo do que na reprodução, ele vai defender o território mesmo em relação a indivíduos de outros sexos, né? Isso pode acontecer em algumas espécies também. Para fechar, eu preciso falar um pouquinho dos organismos coloniais. O que é um organismo colonial? Existem espécies onde você tem indivíduos que vivem juntos, aglomerados, formando um superindivíduo, né? Ou uma colônia, né? É o caso, por exemplo, dos quinidários. A gente tem numa caravela do mar, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um bicho desse na praia. Aliás, se virem, fujam, porque isso aqui queima pra caramba, né? As caravelas do mar, por exemplo, elas são formadas por uma série de indivíduos. Nesse conjunto de tentáculos que elas têm, na verdade, elas vão ter os gastrozoides, que são os indivíduos que são responsáveis pela digestão de alimento, os dactilozoides, que são indivíduos que são responsáveis pela defesa, que vão ter aquelas estruturas urticantes, né, os nematocistos, e os gonozoides, que são indivíduos que vão ser responsáveis pela reprodução, pelo desenvolvimento de gametas, tanto masculino quanto feminino. Tá? Por que a gente diz que isso aqui são indivíduos? Se você separar umzinho desse dos outros, ele pode continuar vivo, ele pode se reproduzindo por reprodução assexuada até formar uma nova colônia. Tá? Então, uma pequena parte, ela pode sobreviver sozinha em relação ao todo. Mas no todo, então, vão ser vários indivíduos que estão interconectados entre si e com especialidades diferentes, né? São todos geneticamente clones, embora eles tenham a expressão gênica seja diferente em cada um deles para que eles tenham funções diferentes, né? E eles vão estar interconectados de forma que eles tenham um aproveitamento máximo da energia, tanto obtida pela alimentação, quanto da energia liberada para a reprodução, tá? Como uma colônia. Existem algumas espécies que têm essa questão colonial tão intrínseca a ponto de cada célula isolada funcionar como se fosse um organismo. O caso das esponjas, por exemplo, né? As esponjas, elas são capazes de se reagregar. O que isso significa? Se você pegar uma esponja, ela é um organismo multicelular, tem várias células nela, né? Se você pegar essa esponja e fragmentar ela em vários pedacinhos, em células isoladas, essas células elas vão
tentar se reagrupar e formar novamente uma esponja. Então, existem experimentos onde você pega duas espécies diferentes de esponja, desagrega ela toda, mistura aquilo tudo, e essas células elas vão migrando até se juntar de novo e voltar a formar a esponja como um todo. Tá? Nesses casos, inclusive, existe um reconhecimento específico. Então, não é que elas se reagrupam com qualquer outra célula, elas vão se reagrupar com células da mesma espécie. Tá? Elas não vão se reagrupar com células de outra espécie. Então, é um nível de colonialismo que chega a uma situação não tão complexa, onde cada célula isolada funcionaria como se fosse um pequeno organismo, mas quando elas se juntam, elas formam um superorganismo, uma colônia. Tá? E, por fim, eu vou falar para vocês dos animais eusociais, também são chamados de superorganismos, né? Onde você tem uma situação de cooperação muito grande. É o caso, até extrema, né? É o caso, por exemplo, das abelhas, formigas e cupins. Tá? Então, nessas sociedades, você vai ter um conjunto muito grande de animais adultos vivendo junto, em grupo, tá? Só que apenas um ou pouquíssimos indivíduos nessa colônia como um todo são reprodutivos, são capazes de fazer a reprodução. Então, no caso das abelhas, das formigas, dos cupins, você vai ter uma fêmea que é a rainha, né? E essa vai ser a única fêmea reprodutiva do grupo todo. As outras fêmeas todas são estéreis, tá? E são os operários, os responsáveis pela defesa do grupo como um todo. E são extremamente numerosos dentro da colônia, né? No caso, por exemplo, das abelhas, a fêmea, que foi, desde o início da sua vida lá, alimentada com um tipo especial de alimento, né? Que a gente chama de geleia real, no caso das abelhas, né? Que vai permitir que ela se desenvolva, que ela chegue à maturação sexual. Essa fêmea, ela, numa fase, quando ela atingir a maturidade sexual, ela vai sair da colmeia, né? Voando. Vão ter machos, são os zangões, né? Os machos reprodutivos também, que vão fazer esse voo nupcial com ela, vão fecundar essa fêmea, ela pode ser fecundada por vários machos. Esses machos, em geral, também eles vão viver só esse período de tempo curto para fecundar a fêmea, depois eles morrem. Essa fêmea, ela vai ou voltar para a colmeia onde ela está, vão formar uma nova colmeia, onde ela nunca mais vai passar por eventos de cópula. Todo o material genético masculino, né, os esperma desses machos que copularam com ela, vai ficar estocado dentro dela e ela vai se reproduzir, vai passar o resto da vida produzindo ovos, formando uma nova colônia. Tá? E todos esses novos indivíduos que vão nascendo são todos, então, filhos dessa abelha rainha, né? Dessa mãe, que é a única reprodutiva. Todos eles vão ser fêmeas estéreis, né? Filhos dessa abelha rainha, e que vão exercer as mais variadas funções nessa colmeia, né? De buscar alimento, construir a própria colmeia, alimentar os filhotes e tal. E aí, uma ou poucas desses filhotes que vão ser alimentados com geleia real para se tornarem novas rainhas, novas fêmeas reprodutivas, então, né? Ou machos reprodutivos, no caso da formação dos zangões. Mas a grande maioria aí dos organismos são fêmeas estéreis, filhas da rainha mãe, né? Ou, em alguns casos, quando a rainha volta para a colmeia onde ela está, além das filhas, ela vai ter as irmãs, né? Que são aquelas que já estavam lá na colmeia antes. Tá? Então, geneticamente, elas estão muito próximas, embora exista um pouco de troca gênica, já que vai haver a cópula da rainha, né? Com os zangões. Esses zangões nem sempre são da mesma colmeia em que vem a rainha, então pode vir troca gênica de outras colmeias, mas, em geral, essa prole toda, essas fêmeas estéreis que vão
a exercer todas as atividades dentro da colmeia, elas são muito, muito próximas entre si geneticamente, porque elas são ou irmãs diretas ou meio-irmãs, né? Já que a mãe é sempre a mesma, tá? Então, existe toda uma divisão de trabalho, né, dentro desses grupos. Aqui, no caso, a gente está falando de cupins, né? A gente vai ter a rainha primária, você pode ter uma rainha secundária, que é uma que está em fase de desenvolvimento ainda. Quando ela chegar à maturidade sexual, ela vai sair voando e vai sair do ninho, né, desses cupins, né? No caso dos cupins, diferente um pouco das abelhas, você vai ter um único indivíduo que vai ser o rei também, né? A fêmea, nesse caso, ela pode copular mais de uma vez ao longo da vida, além dos machos reprodutivos também com asas que vão sair atrás da fêmea que acabou de atingir a maturidade sexual para formar uma nova colônia. E você vai ter uma quantidade gigantesca de indivíduos que são os trabalhadores, os soldados, né? Que são aqueles indivíduos, geralmente são fêmeas estéreis, né? E geneticamente muito próximos, todos filhos dessa rainha, que vão exercer as mais variadas funções dentro do ninho desses cupins. Beleza, gente. Bom, então acho que com isso eu consegui fechar toda essa parte sobre o nível dos organismos, né? A partir da próxima aula a gente vai entrar um pouco na parte de populações. Alguma dúvida? Professor, quando a gente está falando assim desses grupos, esses animais eossociais, a gente fala que a rainha às vezes ela tem os ovos tal, e os ovos eles não precisam ser fecundados, né? Por exemplo, o ovo N gera um indivíduo N, que no caso é um estéreo. Não, porque. E como que fica essa variabilidade genética? Não, não, não. Na verdade, assim, tá. Em alguns grupos pode acontecer, em algumas espécies até acontece isso. Mas, em geral, os ovos da rainha estão todos, quando ela deposita os ovos, eles já estão fecundados. Porque ela fez a cópula com o macho antes de formar a nova colmeia, tá? Então, na verdade, não tem indivíduos N, são todos 2N, mas são estéreis, em geral, tá? Agora, existem alguns grupos de organismos em que pode haver o que a gente chama de. Até eu esqueci de falar disso. Como é que é o termo? Esqueci agora. Onde a fêmea. Caramba, esqueci o termo agora. Vou lembrar. Existem alguns grupos onde a fêmea, ela, na produção de gametas, ela simula a produção de um gameta masculino. Então, a prole vai ser 2N também, tá? Só que ela é idêntica à mãe, porque ela tem a mesma variabilidade genética da mãe, né? Como é que é o nome desse evento? Esqueci agora. Eu vou lembrar depois, mas pode acontecer em alguns casos, onde não chega a ver o sexo com. Não chega a ver a cópula com o indivíduo do outro sexo. A própria fêmea consegue geneticamente, fisiologicamente, simular uma cópia usando dois de seus gametas para formar um novo ovo, tá? Agora, indivíduos puramente N, eu não tenho conhecimento, na verdade, de que exista, não. Posso estar enganado, mas até onde eu sei, não nesses eus sociais, né, em abelhas, em cupins, tá? Os indivíduos que são assexuados, que são estéreis, eles são 2N. Eles são resultantes da cópula da fêmea com o macho. Só que eles têm o gene que vai levar à maturação sexual, ele é suprimido nesses casos. Tá? Professor, Tá bom, obrigado. esse processo que o senhor estava tentando lembrar é a partenogênese? Partenogênese, isso, eu estava esquecendo esse termo, partenogênese. Partenogênese é relativamente comum em alguns insetos até, tá?
Já foi relatado até para alguns mamíferos, se não me engano, para coelho, não é nada comum, assim, mas em alguns grupos, em outros animais, principalmente alguns invertebrados, insetos e tal, ela pode acontecer, tá? Mas a prole, no caso, o filhote, ele é quase que um clone da mãe, porque seriam dois gametos da mãe que se fundiram. Mas, apesar de ser gametos da própria mãe, pode haver uma recombinação genética ali, né, um crossover, que altere talvez um pouquinho do genoma, mas muito pouquinho. Assim. No geral, ela é praticamente idêntica à mãe. Idêntica à mãe. Não dá para chamar de clone porque não é o genoma direto, né? Houve uma simulação de fecundação ali, mas é praticamente um clone.